Bem, acabou a Copa do Mundo, a Argentina perdeu a Copa do Mundo, né? E tá aqui, ó, camisa da Argentina, não vai ter a quarta estrela. A Argentina acabou perdendo a Copa do Mundo, né? Mas assim, vendo toda a Copa acabou agora há pouco, a Espanha, ela foi a mais regular, né? A Copa do Mundo inteiro, a Copa do Mundo inteira. E a Argentina, ela meio que foi ganhando com um jogador que é espetacular e com bons jogadores, né? Como a McAllister, o Depou, o Paredes, outros jogadores bons ali, né? Fernandes, que foi expulso. Foi o Fernandes que foi expulso, né? Acho que foi ele. Então, assim. E uma coincidência, né? A Espanha, na última Copa, ganhou a Copa na prorrogação desse jeito que foi hoje, na Copa de 10, na África do Sul. E teve um jogador da Holanda expulso, né? E hoje teve um jogador expulso da Argentina também. E a Argentina, ela passou por Cabo Verde no balão, né? A Argentina passou pelo Egito. A Argentina poderia ter parado ali já contra o Egito e não ter ido para as quartas de final. Daí passou pela Suíça num jogo que a Suíça jogou melhor o segundo tempo. E o que aconteceu? A Suíça teve um jogador expulso que foi um dos lances mais ridículos que eu vi. E olha que eu assisto futebol desde criança. Assim, o cara foi expulso numa encenação ridícula. O jogador da Suíça foi expulso. Isso beneficiou a Argentina e a Argentina acabou ganhando depois, né? De 3-1. Fez o segundo gol e depois fez o terceiro gol. A Suíça tinha empatado o jogo, né? E o gol da Argentina, se eu não me engano, foi feito pelo Depou, se eu não me engano, o primeiro gol. Daí depois tem a semifinal, que o Messi foi muito bem no jogo e a Argentina virou para cima da Inglaterra, onde a Inglaterra, assim, foi para mim foi um dos jogos mais assim que cara, eu vou falar a real. Eu senti uma raiva. Não é a questão assim de, cara, eu torci para a Argentina nessa Copa. Eu torci para a Argentina. Mas sabe um jogo que me deu raiva? Foi o jogo Argentina e Inglaterra, que foi a semifinal da Copa do Mundo. Que foi o jogo que a Argentina ganhou para se qualificar para a final. Que jogo horrível. E a Inglaterra, olha só, cara. Acho que é Tuchel, o nome do treinador da Inglaterra. O treinador da Argentina, né, o Lionel Scaloni, ia botando atacante, isso que a Inglaterra tinha feito gol 1-0. Daí o treinador da Argentina ia botando atacante, ia botando meio atacante, e o treinador da Argentina ia botando lateral e botando zagueiro e lateral. Ele fez, se eu não me engano, 3 substituições, botou tudo jogador de defesa. Daí depois quis botar lá um atacante lá no final, lá, 1 ou 2 atacantes no final. E acabou que a Argentina ganhou aquele jogo da Inglaterra. Daí teve ontem o jogo do terceiro lugar, que foi 6-4, e que foi tipo uma pelada, assim, não teve, porque não tem esse jogo de terceiro lugar, sempre teve essa áurea, né? Eu me lembro daquele Turquia e Coreia do Sul, que deu, se eu não me engano, 3-2 para a Turquia. Daí Alemanha 3-2 em Portugal. Sabe, tipo Alemanha 3-2 no Uruguai. Então são jogos assim, a Holanda ganhando do Brasil de 3-0, que foi o jogo que o Jô jogou. Eu me lembro que o Jô, que era atacante do Corinthians, jogou esse jogo aí. Então assim, a Espanha ganhou porque teve. E a seleção da Espanha foi a melhor seleção, cara, da Copa. Não tenho que. E a Espanha tirou as possíveis. Eu vou falar uma coisa aqui, ó. Uma análise depois que acaba a Copa do Mundo. Para mim, o lado esquerdo da Copa do Mundo tinha os melhores, tá? O lado direito tinha as seleções inferiores, que foi o lado que o Brasil tava, e o Brasil caiu para a Noruega. Se você reparar, a Espanha ganha da Argentina na final, tá? Cruzou com o time do lado de lá. Mas a Espanha
eliminou a França na semifinal, e na minha opinião a França era a grande favorita da Copa do Mundo. Nas quartas de final eliminou a Bélgica, que na minha opinião foi o jogo mais difícil que a Espanha teve na Copa, foi o jogo contra a Bélgica. Foi mais difícil que inclusive essa final. E a Bélgica, que era um time meio que envelhecido. A Bélgica em 2026 foi o que a Croácia foi em 2022, que a Croácia tinha sido vice-campeã em 2018. E ninguém botava fé na Croácia. Ninguém botava fé na Croácia, e a Croácia foi longe na Copa do Mundo de 2022. E assim foi a Bélgica. A Bélgica chegou entre os 8, e a Bélgica poderia ter passado pela Espanha, porque empatou o jogo, né? Então, assim, foi um jogo duro. E antes disso, a Espanha eliminou Portugal nas oitavas de final. Né? A Espanha eliminou Portugal. E ali encerrou, né, o Cristiano Ronaldo. Nunca mais Copa do Mundo. E antes do Cristiano Ronaldo, a Espanha tinha eliminado lá uma seleção europeia, né? A Áustria. Então, assim, foi Áustria, Portugal, Bélgica, França e agora Argentina. E tipo, os caras, ninguém rouba a bola dos caras. Os caras vão dominando, dominando, dominando. E chegaram e venceu o melhor. Daí, vendo do Brasil, a Argentina, pra mim, a Argentina, desses 26 jogadores que a Argentina teve na Copa, talvez no máximo 13 jogador vai estar na próxima Copa do Mundo. Se você analisar assim, a metade desses jogadores não vai estar na próxima Copa do Mundo. Metade não vai estar. A seleção da Espanha, eu digo que 3/4 desse time vai estar na próxima Copa. De 15, 16 jogadores vai estar na próxima Copa. Que é um perigo, né? Porque ao longo da história a gente vê que às vezes é meio arriscado isso aí. E a seleção brasileira, uma seleção que, né, vendo agora, né, que acabou a Copa, tal, a Espanha, daí tem um monte de jogador da seleção brasileira que eu acho que acabou. Os 3 goleiros. Alisson acabou, Weverton acabou, Ederson acabou. O Wesley, que foi cortado e não foi para a Copa do Mundo, que se machucou no amistoso contra o Egito, na minha opinião, esse cara não é lateral direito de seleção brasileira. Não é nem para estar no banco. Assim, não é. Ele foi por uma situação e mesmo assim não foi porque se machucou. O Ederson, que foi no lugar dele, o volante, também para mim não é jogador de seleção brasileira. Os zagueiros, Bremer, para mim, esse aí também não é jogador de seleção brasileira. O Ibañez não jogou nada no jogo contra Marrocos. Se permanecesse no jogo ia ser expulso. O Ancelotti já foi esperto e tirou ele do jogo, porque se ele ficasse ele ia ser expulso no jogo contra Marrocos. O Gabriel Magalhães deve continuar porque é jovem. O Gabriel Magalhães ele é novo e ele joga no Arsenal e ele é novo. O Gabriel Magalhães, embora o gol seja feito em cima dele, mas o Gabriel Magalhães pode se tornar um Dunga aí no futuro, e eu acho que o Gabriel Magalhães tem tudo para ser o capitão da seleção brasileira nesse ciclo aí. Marquinhos acabou, e outra coisa, o Marquinhos é um zagueiro pequeno. O Marquinhos ele tem uma estatura pequena, o Marquinhos é um zagueiro pequeno. E ele já vai estar na próxima Copa com 35, 36 anos. Imagine um cara frágil fisicamente, pequeno, até agora ele vinha ganhando na técnica. Mas ali no jogo contra o Egito ele já mostrou que ia comprometer na Copa. E foi um jogador assim que não jogou nada na Copa, o capitão do Brasil. Daí, Alexandro já era, Danilo nunca foi jogador de seleção brasileira, tá? Lateral que não cruza uma bola. Douglas Santos, que teve gente elogiando aí, pra mim não joga nada. Casemiro acabou. Casemiro acabou para a seleção brasileira, essa é a verdade, vai estar com 37 anos na próxima Copa. Quem mais? Bruno Guimarães eu acho que deve continuar. O Paquetá deve acabar, acho que deu, ninguém aguenta mais. Essa Copa já foi uma forçação de barra.
Imagina numa outra situação, né? E o problema é essa Copa América de 2028, tá? Essa Copa América pode ser um problema, ele convocar esses jogadores aí e ganhar essa Copa América, que qualquer um ganha, e daí querer levar para 2030. Daí você pega outros jogadores aí. Vamos pegar os 9 atacantes que foi pra o Fabinho. Fabinho também é um baita jogador, mas o Fabinho, sabe quem é que o Fabinho me lembra? O Fabinho me lembra o Paulinho e me lembra o Fernandinho. Aqueles jogadores da época do Tite. A mesma coisa. Acabou pro Fabinho. Vai estar com 36 anos na próxima Copa. Acabou. Daí os 9 atacantes. Neymar, não sei. Se o Neymar tem condição de estar na próxima Copa, por que não? Não dá para saber. Luiz Henrique, para mim, é um jogador que, cara, se perdeu. Cadê o Luiz Henrique? Ryan. O Ryan foi tirado no jogo contra a Noruega, né? Ele foi tirado. Endrick é a nova safra, tá lá. Vini Júnior foi o melhor jogador brasileiro da Copa, junto com o Bruno Guimarães. Daí quem mais? Igor Thiago não é jogador de seleção brasileira, acho que esse aí já era também para seleção. Matheus Cunha, não sei, mas é um jogador também meio caneludo. Mas fez 2 gols na Copa. Fez 2 ou 3 gols, não me recordo agora. Ele fez gols contra a Escócia e contra o Haiti. O Martinelli, que fez o segundo gol contra o Japão, que classificou o Brasil contra a Noruega. O Gabriel Martinelli, assim, o problema é que ele vai estar com mais de 30 anos. Ele vai estar, será, com 33, 34. Então, assim, nessa ele já estava com 29, 30. Então, assim, Rafinha, 7 jogos, nenhuma assistência e nenhum gol. Eu acho que Rafinha já era para a seleção brasileira também. E acho muito marrento, arrogante, pedante, prepotente. É um bom jogador, mas assim na seleção ele não. Daí vai engrenar em 2030, Rafinha, com 31 anos de idade, 32. Acho que não, né? E quem mais? Isso aí. E outra coisa, o Carlo Ancelotti, ele vinha com aquele time, né? 4 jogadores atrás, 2 no meio, 4 na frente, né? Querendo imitar a França, né? Com os 4 lá na frente, né? Olise, Doué, Mbappé e Dembélé. Querendo imitar a França, né? Cara, tu pode jogar. Daí você pode dizer assim, tal esquema funciona, tal esquema não funciona. Todos os esquemas funcionam. Todos os esquemas funcionam, mas você tem que ter as peças suficiente para aquilo ali funcionar. Entendeu? Como foi a Espanha. A Espanha é um rolo. É um rolo que vem, depois volta. E outra coisa que eu achei, assim, ó, em todos os jogos, eu vi todos os jogos da Espanha. Eu vi os 8 jogos da Espanha. E eu vou dizer uma coisa. A Espanha, um dos grandes méritos da Espanha era retornar ao campo defensivo. A Espanha retomar, preencher espaço atrás. Coisa que o Brasil ele teve um jornalista de São Paulo, eu não lembro qual é o nome do jornalista, que ele falou que a seleção brasileira parecia uma Kombi, parecia um motorista numa Kombi. Eu achei perfeita a comparação. Se eu não me engano, foi o Marcos Assunção. Que falou, não sei aonde ele falou, que a seleção brasileira parecia uma Kombi. O Marcos Assunção, que batia falta, ele falou que a seleção brasileira parece uma Kombi. O Marcos Assunção, ele falou, cara, a seleção brasileira parece uma Kombi. Parece que tu tá virando uma Kombi, assim. O Brasil, ele demorava muito tempo para se recompor. Muito tempo. O Brasil não assimilava. Era muito passivo. Coisa que a Espanha não é. E você vê como é que é as coisas, né? Mesmo a Espanha com 20 finalização e a Argentina 0, a Argentina poderia ter empatado o jogo numa bola lá, que o cara mandou, a bola passou isso aqui do gol, pra cima. Poderia empatar. E se empata, vai pra pênalti. E eu digo uma coisa, se esse jogo fosse pros pênaltis, eu acho que a Argentina teria sido tetracampeã. Então você vê que até no grande trabalho tem risco de você perder.